tem um produto que não é álcool, é querosênio, que eles põem para acender. Aí tirei o produto e fui passar na perna do meu tio. Aí dei massagem na perna dele, passei. Quando eu estava dando massagem com querosênio, ele acordou. Ele olhou para mim assim, meio assustado. Aí eu passei a mão, dei uma risada para ele. Aí ele disse, coitadinho do meu sobrinho, tão bonzinho. E o povo diz que o bichinho é endemoniado. Aí fazendo carinho pro tio dormir, eu digo, é verdade, durma. Aí o meu tio foi dormir, irmão, ficou dormindo. E eu brincando com a vassoura, já tinha dado a massagem nele. Quando eu vi que ele estava dormindo, eu voltei. Eu digo, agora é a hora da operação geral. Aí peguei o fósforo e pum, toquei fogo. Meu tio levantou, irmão, parecia filme de terror. Correndo, gritando desesperado. Queimou o corpo do meu tio inteiro, deu queimadura de 3º grau. Quase que o meu tio morre. Eu tinha um instinto, irmão, dentro de mim terrível. Meu tio sendo queimado vivo e eu achando aquilo tão engraçado. Ele gritando e eu morrendo de rir. Mas depois que a minha mãe ajudou, que apagou o fogo dele, minha mãe me deu um couro que eu nunca esqueci, irmão. Me deu um couro e colocou 1 hora de joelho com milho debaixo do joelho. Para arrebentar os milhos, ficou tudo no meu joelho. Era o castigo lá, é esse. Minha mãe, quando ia trabalhar, ela procurava as pessoas para me deixar. Ninguém queria ficar comigo. Olha como eu era tão bonzinho, ninguém. As meninas, não, pode levar para lá. Lá no Nordeste, elas dizem assim, quem colocou seu Mateu é que balance ele. A minha mãe foi escalada para ir ao Recife, porque meu avô morava no Recife, e a minha mãe era a única da cidade que a gente morava, na usina, que andava um pouco no Recife, sabia andar. Porque São Paulo é perto daqui, né? Dá o quê? Quantos quilômetros? 80 quilômetros. Mas tem irmã que só está ela lá em São Paulo, ela só vem daqui uns 3 meses. E olha lá se acertar voltar. Que é a cidade, quem mora no interior, quando vai na cidade grande, fica perdidinho. E a minha mãe sabia andar no Recife. As irmãs juntaram o dinheiro e deu para minha mãe e comprar o pano para fazer a farda do ciclo de oração da festa das irmãs. E eu fui com a minha mãe, peguei o trem na cidade de Ribeirão e fomos para a cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Chegando em Recife, descemos numa estação de trem chamada 5 Pontas. Descendo em Recife e fomos ao centro. Compramos o pano para fazer a farda do círculo de oração. A minha mãe era profeta, irmão. Quando ela chegava na igreja, as irmãs olhavam para ela e as irmãs que não conheciam diziam, olha, aquela irmã ali que é o vaso de Deus. É aquela que Deus usa. Minha mãe era muito usada e as irmãs gostavam muito da minha mãe. Mas Deus resolveu provar minha mãe. De uma provação dura. Quando minha mãe voltou comigo, já tinha comprado os panos. Entramos dentro da estação 5 Pontas. Eu entrei primeiro pela roleta e corri para se esconder. Eu fui brincar com a minha mãe de se esconder. Eu me escondi detrás da porta do banheiro da estação. A minha mãe começou a me procurar e já ficou aperreada, porque o trem estava parado. E o trem já estava indo embora para a nossa cidade. Minha mãe ficou desesperada sem saber o que fazer. Ali, irmão, minha mãe me procurando, o trem parado, sai um garoto de dentro do trem. E aquele garoto confundiu minha mãe. A minha mãe pensou que o garoto era eu. Aquele garoto usava uma roupa igual a minha. Eu estava com uma camiseta preta e um short vermelho. Aquele garoto estava com uma camiseta azul e um short vermelho. Só que aquele garoto usava também um tênis que eu também estava usando. Na época todo garoto lá no Nordeste usava esse tênis. Era um tênisinho chamado Conga. Era um tênis azul e branco. Mas era antigo. Alguém aqui já conhece? Quem conhece aqui esse tênis? Ah, bastante gente. Esse tênis aí todo garoto usava. Quando a minha mãe viu o garoto, ela pensou que era eu. O garoto entrou novamente dentro do trem. Minha mãe correu e entrou dentro do trem. O trem fechou as portas, irmão. E levou minha mãe. Por causa de uma brincadeira. Eu perdi o colo da minha mãe. Eu perdi o carinho da minha família. E perdi a oportunidade de crescer em um lar evangélico com apoio ministerial. Perdi o privilégio. Perdi minha infância por causa de uma brincadeira. Não brinque de ser crente, não. Seja crente. Quando alguém procurar você para coisas carnais, rejeite, porque você é cristão. Agora é moda, irmão, os crentes jogar futebol. Virou moda na igreja.
Mas quando você está jogando bola, almas estão morrendo, precisando de uma palavra sua, precisando ouvir que Jesus salva da sua boca. Tenha compromisso com Deus. Pare de brincar, porque senão Jeová vai trazer você numa cadeira de roda. Aí você vai parar de jogar bola e vai ganhar alma para o reino dele. Deus tem plano com pessoas aqui, além do que você imagina. Então Deus quer que você tenha um compromisso maior com ele. Rejeite o mundo e procure agradar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Por causa de uma brincadeira, irmão, eu perdi minha mãe. Quando eu saí de trás da porta daquele banheiro, o trem estava levando a pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. A minha mãe, irmão, me defendia de tudo e me defendia de todos. Um dia minha mãe estava tirando leite da vaca no curral. Ela amarrou a vaca e levou para o curral para tirar leite. Eu ia entrando no curral, um outro garoto que estava com um pai que era boiadeiro, disse para mim: olha, não vai com essa roupa não, que vaca não gosta de cor vermelha. Eu disse: então eu vou ver agora se gosta ou não. Aí tirei a camisa para passar na cara das vacas. Quando eu entrei dentro do curral, eu saí passando, as vacas não faziam nada. Só que a vaca que a minha mãe estava arrastando, levando, a vaca olhou e viu eu fazendo aqueles movimentos. Ela invocou-se e veio para cima de mim. Quando a vaca arrastou, minha mãe não esperava, estava com a corda segura na mão. A vaca derrubou minha mãe na lama e arrastou por dentro do curral. Uma fepa de madeira que estava na lama travou o seio da minha mãe. Ela perdeu o controle e soltou a corda. Ela caiu entre a cerca. A madeira da cerca cegou seu olho esquerdo. Minha mãe caiu ali sangrando e com a bola do seu olho para fora. Os meus tios entraram, pararam a situação. Minhas pernas travou ali. A minha mãe correu machucada e me abraçou e disse: graças a Deus, meu nego, que não aconteceu nada com você. A minha mãe não estava preocupada com ela, irmão, estava preocupada comigo. É o único ser que a Bíblia faz uma comparação com o amor de Deus. É o amor de mãe. Mãe ama mais do que marido, mais do que namorado. Mãe ama mais do que tudo. Mãe ama mais do que o pai. O amor de mãe, irmão, é sobrenatural. Se uma filha, por mais desobediente que seja, ela sai para uma balada, de 10 horas eu estou aqui, mãe. Deu 10 horas, o pai já está roncando. A mãe não. Quando a filha não chegar, a mãe não dorme. A mãe, irmão, é o ser na terra que merece o maior carinho. É a mãe. Mas só sabe o valor de uma mãe quem já perdeu a sua. Eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe naquele dia. Perdi minha alegria. Perdi minha juventude como criança. Perdido, eu fiquei chorando ali, desesperada. Minha mãe voltou para a nossa cidade. O garoto que ela pensou que era eu, ela encontrou lá dentro, viu que não era. Ela ficou sem saber o que fazer. O meu pai já estava esperando a gente. Quando a minha mãe chegou, meu pai disse: cadê meu filho? Minha mãe disse: eu perdi o garoto. Meu pai rapidamente conseguiu um carro na prefeitura e voltou para Recife com a minha mãe. Eles ficaram 3 dias me procurando. O recurso financeiro do meu pai só deu para ficar 3 dias pagando hotel e gasolina me procurando. Depois de 3 dias que acabou o dinheiro, meu pai tinha que voltar para a nossa cidade. Meu pai, revoltado, chegou para minha mãe e disse: você tirou minha alegria de viver. Tirou o meu filho. Eu sou filho da velhice, irmão, do meu pai. Eu era o xodó do meu pai. Meu pai, revoltado com a minha mãe, disse: a partir de hoje, você não é mais minha esposa. Tirou o credencial da igreja, rasgou e disse à minha mãe: a partir de hoje eu também não sou mais crente e nem quero crente na minha casa. Meu pai ficou revoltado, não falava mais com a minha mãe. A minha mãe, quando ia dirigir o circo de oração, que ela era dirigente, as irmãs sempre admiravam ela. Mas depois que ela me perdeu, quando ela entrava na igreja, as irmãs comentavam e diziam: olha aí a irresponsável, perdeu o garoto de 6 anos. Nessas alturas, a criança já morreu. A minha mãe curvava a cabeça, dobrava o joelho e chorava, irmão. Além de ter me perdido, era acusada pelas pessoas. Ela não tinha palavra. Minha mãe conta que quando andava na feira, cidade pequena,
As irmãs diziam por zombaria: ô irmã, cadê o seu filho? A senhora não disse que ele ia voltar? Já faz 3 anos. Minha mãe dizia: mas um dia ele vai voltar. Minha mãe disse que chorava, irmão, na rua, lembrando das presepadas que eu fazia, das artes que eu fazia. Eu era filho da velhice, os meus irmãos tudo já homem, já grande, e a minha mãe sentia muita falta de mim. O tempo foi passando, eu estava na rua para sobreviver. Eu comia lixo e pedia esmola às pessoas. Quando você vê um mendigo pegando um pedaço de pão estragado e comendo, para você ele é nojento, mas ele está comendo porque ele tem fome e ninguém dá comida a ele. Eu comia, irmão, comida estragada, às vezes até com bicho tinha que comer, para matar a fome. Uma sexta-feira à noite eu estava dormindo. O Recife de dia é quente, mas à noite faz frio por causa da brisa do mar. E no frio muito grande, eu peguei cachorro de rua, vira-lata de rua. Eu abraçava ele para o calor dele me aquecer. Eu abraçava os cachorrinhos e dormia junto com eles. Um dia, chegou 2 rapazes perto do banco de feira que eu estava. E aqueles rapazes começou um com o outro e disse: olha, esse menino aí deve ser estrupador de animal. Vamos pegar ele. Quando eu ouvi eles falando isso, eu digo: não, vou me levantar e falar para eles que o cachorro é só para me aquecer, para eu conseguir dormir. Quando eu me levantei, um daqueles meninos me deu um chute com uma bota, aquelas botas que tem uma chapa de ferro na frente. Quando bateu no meu rosto, aquela chapa de ferro, não sei se estava soltando, ela abriu minha boca. Eu carrego hoje essa cicatriz que cortou de um lado a outro. Abriu minha boca e quebrou meu maxilar. Eu caí no chão, não podia gritar porque o maxilar estava fora. Eu me levantei para correr. O outro amigo dele pegou um negócio que é tipo um dedo de ferro, põe um dedo assim e fica uns dedos de ferro, e deu um soco no meu rosto. Quando ele bateu, eu já estava machucado, eu caí desmaiado, tremendo ali. Eu fiquei debaixo daquele banco de feira sangrando a noite inteira. Quando foi de manhã, um moço que sempre passava ali, ele me dava pipoca. E ele me viu ali naquele banco, porque ele sempre passava ali. Ele me pegou e me levou ao hospital. A enfermeira, quando começou a costurar minha boca, o médico, ela disse: mas quem fez isso com um garoto desse? O médico disse: isso aí, isso deve ser um cheira-cola, ladrão. Foi roubar a carteira de alguém e fizeram isso com ele. Costura a boca dele e põe ele para fora, que ele está fedendo muito. Eu via o tratamento como eu não era nada, não era ninguém, não existia. Me tiraram dali para fora. Eu olhei para o céu, irmão, e eu lembrava que a minha mãe contava a história que Deus dava pão às pessoas na terra e água, para que elas não morressem de fome. Naquele período já fazia dias que eu não tinha comida. O médico, se era para eu tomar, porque eu não podia mastigar, tomar sopa. Mas aonde que eu ia arrumar sopa? Eu não tinha dinheiro. Quando chovia, eu pegava a lama da chuva e eu bebia. Eu ia para a beira da praia e eu pegava coco, resto de coco que as pessoas bebiam e jogavam, e bebia a água do coco. O coco novinho, ele faz tipo uma laminha de coco. Eu comia aquilo, era a minha sopa. Não tinha sopa para mim. Passava noite e noite com fome. Apanhava muito dos outros garotos. Mas um dia eu estava na frente de um quartel-general antigo do Recife. Eu pensei que seria meu socorro, mas foi a maldição da minha vida. Parou uma mulher com um carro, e aquela mulher dava sopa para meninos de rua. Eu não sabia quem era aquela mulher. Aquela mulher era a macumbeira mais poderosa do estado de Pernambuco, conhecida como Tia Diná, comandante e chefe do alto escalão da magia negra. Quando eu entrei na fila para comer a sopa, ela me tirou da fila. Eu disse: a senhora não vai me dar sopa? Ela disse: claro que eu vou. Estou tirando você da fila porque você é uma criança especial. Você vai comer a sopa que você quiser. Aquela mulher me deu bastante sopa. E ela chegou para mim e ela disse: você está na rua por quê? Você não tem pai nem mãe? Eu disse: eu tenho, mas eu me perdi da minha mãe e eu não sei voltar para minha casa. Eu falei o nome da minha cidade para ela, ela disse que não conhecia. Ela falou: olha, se você quiser, eu levo você para minha casa e eu vou cuidar de você igual um filho para mim. Eu perguntei para ela: na casa da senhora tem comida para eu comer?
Ela disse, claro que tem. Eu disse, tem uma cama para eu dormir? Ela disse, tem. Eu disse, então eu vou para a sua casa. Eu fui para o maior centro de bruxaria do estado de Pernambuco. Fica em Prazeres, perto do Beco do Mussu. Toma conta de um quarteirão a outro. Ali só entra ator, atriz, empresário muito rico, pessoas poderosas financeiramente, para fazer pacto satânico. Aquela mulher disse, olha, eu preciso de você. E você vai ser meu substituto. Eu vou ensinar você a arte da magia. Eu comecei a conhecer a força satânica da magia negra. Ela chegou para mim e disse, olha, você não tem pai e você não tem mãe. Eu disse, claro que eu tenho pai e tenho mãe. Ela disse, não tem. Você vai ficar nesse quarto trancado. E só vai sair dele quando você entender que você não tem pai e não tem mãe. Ela me trancou em um quarto escuro durante 45 dias. Ela só me dava comida 10 horas da noite. Ela colocava um prato de uma sopa estranha debaixo da porta. Mas com fome eu tomava. Depois de 45 dias, eu não lembrava de pai, não lembrava de mãe. Eu passei por um tratamento de um Ugan. É um tratamento de limpeza espiritual na mente, para não lembrar mais do passado. Eu não lembrava mais de nada. Tomei aquela sopa durante 45 dias. Costumei tomar a sopa. Quando eu saí do quarto, eu pedi a ela a sopa. Ela disse, vai lá na geladeira e pegue. Eu fui pegar a sopa. Quando eu abri a geladeira, não tinha sopa. Era sangue humano que ela me dava com sal. Mas ali eu estava acostumado. Dentro daquele processo, eu comecei a liberação de receber incorporações de guia. Ela me trancou em um quarto de desenvolvimento mais 7 dias para receber os guias. Os guias mais fortes, eles são controlados pelos babuê, os babuá, o babolhá e os babalorixá. São os pais de santo poderosos de Angola. Esses pais de santo, se ele fizer um ritual para matar uma pessoa, ele mata a pessoa naquela hora, se Deus não tiver plano. Se fizer um ritual para pôr uma lepra, uma doença, a pessoa perder toda a sua parte financeira, ela é perdida e destruída. São os pais de santo mais poderosos da magia. Ela me trancou em um quarto, que era dos babalorixá de desenvolvimento, durante 7 dias. No penúltimo dia que eu estava ali, eu comecei a receber as incorporações dos guias, que só os pais de santo graduado poderoso recebia. Os babuê, os babuá e os baboliá e os babalorixá recebia. Eu recebi numa noite só os guias que todos eles recebiam de ano em ano. Quando eu saí dentro daquele quarto, a mãe de santo olhou para mim, ela viu o número de grau da magia negra que eu recebia, as incorporações. Ela ficou com medo. Ela disse, olha, eu vou mandar você agora para a Bahia, porque você está recebendo guia muito forte, e eu não trabalho com eles. Você vai ter que ir para a Bahia, desenvolver com a mãe menininha do Cantuar. Me mandou para a Bahia. Fiquei de 7 a 8 meses com a mãe menininha do Cantuar. A mãe menininha me ensinou toda a arte da magia, todo o controle de poder satânico, toda a força da magia negra. Quando eu saí de lá, ela disse para mim, olha, você vai comandar 27 terreiros do alto escalão da magia negra. Não aceite desaforo de nenhum homem. Eu dava um salto de 3,5 metros de altura. Deus sabia que eu ia me converter. Sim ou não? Sabia ou não sabia? Ele sabia que eu ia contar hoje a vocês que eu dava um salto de 3,5 metros de altura. Sim ou não? Só que ele sabia que vocês não iam acreditar. Aí ele permitiu eu ir numa praia chamada Velmar, perto de uma usina chamada Trapicho, perto da cidade do Cabo. Lá eu dei um salto de 3,5 metros de altura. Um pai de santo chamado Pelé bateu a foto e me deu aquela foto. Eu não sabia para que ia servir. Hoje eu sei. Serve de testemunho. Aqui estou incorporado com o Exum Capa Preta e o Exum do Lodo, dando um salto de 3,5 metros de altura. Nenhum homem, na sua capacidade humana, ele consegue fazer isso. Isso é a incorporação de um Exum poderoso da magia, que me dava força e poder sobrenatural. Incorporado com essa entidade, eu mataria qualquer homem e qualquer pessoa que me desafiasse. Eu passei a ser temido e conhecido em Pernambuco como o menininho do inferno, o pai de santo mais novo do estado de Pernambuco. Comecei a fazer grandes trabalhos.
Em 82, eu conheci Dr. Roberto Marinho, o dono da Rede Globo. A mãe de santo disse para mim: olha, eu vou te apresentar um homem muito poderoso. E que ele gostar de você, ele vai contratar você para trabalhar para ele. Fiz um ritual para ele, ele gostou. Me contratou para consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Eu consagrei a minissérie em 82, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Passei nesse período consagrar as novelas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele não condena o inocente como culpado. Porém, o culpado, Deus não poupa como inocente. Se esse copo de água está aqui, e é uma ordem que não pode beber a água desse copo, eu bebo sem saber. Eu sou inocente ou eu sou culpado? Por quê? Porque eu não sabia. Mas se é proibido beber essa água, e eu sei, e eu bebo, eu sou inocente ou eu sou culpado? Sou culpado porque fiz sabendo. Vocês vão ficar sabendo de algo aqui, que a partir de hoje vocês não vão ser mais inocentes. A partir de hoje vocês vão ser culpados. Consagrei as novelas para a Rede Globo de televisão. Isso aqui é um papelzinho do pedágio indo para o Rio de Janeiro. Da minha cidade até aqui, tem quase 9 pedágios. Ele está 9 papelzinhos desse aqui. Atrás está escrito: criança desaparecida. Essa criança desapareceu. Ela tinha 13 anos de idade. O Fabiano. Ele desapareceu em 96. 13 anos de idade. Será que o Fabiano saberia falar para as autoridades o nome do pai e da mãe com 13 anos? Sim ou não? Será que ele sabia dizer o bairro e a cidade que ele mora? Sim ou não? Então já era para estar em casa, não era? Por quê? Faz tanto tempo e ninguém encontrou o Fabiano ainda. Eu vou lhe explicar por quê. Aqui tem outro papelzinho. A Tatiane, ela desapareceu em 92. Ela também tinha 13 anos e não voltou mais para casa. Aqui tem vários papelzinhos de pessoas que desapareceu, que não voltaram mais para casa. Sabe por quê, irmão? Essas pessoas aqui, elas não se perdem. Elas são sequestradas para ser sacrificadas em rituais de magia negra. Eu quero trazer um alerta agora para você que é noveleira. A novela é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Uma novela, antes de entrar no ar, é feito um ritual satânico. A novela é oferecida a um caboclo, chamado Caboclo de Orixá. O Caboclo de Orixá, ele pede como sacrifício 6 crianças. Amarra os pés das crianças, os braços, coloca sobre um altar, uma mesa que embaixo tem um funil. Pega um punhal de um tranca-rua e trava o coração da criança. Quando retira esse punhal, tem que apertar para dar pressão para o sangue sair. A criança se bate em cima da mesa até morrer. Quando ele retira o punhal, retira o sangue da criança, retira a carne dos ossos. Depois pega os ossos, queima como incenso ao caboclo de Orixá. Assim é o processo com 6 crianças. A novela é consagrada. Os atores que fazem parte da magia, faz parte do ritual feito com a vida das crianças. A novela entra no ar com poder terrível. No dia do juízo final, os pais de santo que matam essas crianças vão pagar pelo sangue inocente dessas crianças. Os atores, as atrizes que têm parte na magia também vão pagar. Mas você sabe quem são os principais assassinos dessas crianças? Você sabe quem é? Todos aqueles que assistem novela. Você é a primeira pessoa que mata essas crianças. É por causa do seu ibope. É por causa da sua audiência
Porque essas crianças aqui é morta. Você é a pessoa principal que mata elas. No dia do juízo final, Deus vai cobrar o sangue dessas crianças da sua mão. Vai cobrar de você. Mas pastor, eu não sabia disso não. Então você era inocente. Deus não vai cobrar de você. Você não sabia? Só que a partir de hoje, você está sabendo. A partir de hoje, você não é inocente mais não. Cada novela que você assistir a partir de hoje, coloque no seu caderninho: matei uma criança. A partir de hoje, você será culpado do sangue inocente dessas crianças. A novela, ela parece, irmão, parece ser uma coisa normal. Se você ver, você vai achar que é normal. Mas eu vou somente dar um exemplo para você ver que não é normal. Nada na televisão prende alguém como a novela. Nada. Às vezes nem Deus fala com você. O Espírito Santo dentro de você diz assim: não assista mais novela. Aí você diz: eu só vou assistir essa novela e vou parar. Aí você assiste. Aí passa a cena da outra novela. Aí você continua assistindo a novela. Você fica presa pela novela. Você pode observar. Pode pegar a moça mais calminha aqui. Tem moça que é tão calma, né, que dá até preguiça de conversar com ela. Pega ela bem calminha e põe ela para assistir novela. No momento que ela estiver assistindo novela, aí você vai brincando. Vai lá e desliga a televisão. Aí você vai ver ela pegar uma panela de pressão e quebrar em 2 bandas na sua cabeça. É o momento, irmão, que a mulher fica atacada. No momento que ela está assistindo novela, ela não quer barulho nenhum não. Se uma criança chorar, ela quer que a criança cale-se de qualquer jeito. Ela fica atacada, terrível. A novela é uma arma de Satanás. 60% da mulher que traz o marido é através da novela. A novela é uma força muito poderosa e satânica. O diabo sabe que entre o homem e a mulher, a parte romântica é a mulher. A mulher é romântica. O homem não é não. O homem é bom, mas romântico